tarde, mestre. Vamos lá, hoje a aula ela é interessante. Então, na semana passada, nós aprendemos um pouco sobre por pequenos meios, grandes coisas são realizadas. E aí, eu trouxe até o que o presidente Thomas S. Monson ele falou, né? E a gente remeteu muito ao trabalho no tempo, as pequenas coisas que nós realizamos. E o presidente Thomas S. Monson ele disse o seguinte: há milhões e milhões de filhos espirituais de nosso Pai Celestial que nunca ouviram o nome de Jesus Cristo antes de morrerem de ir para o mundo espiritual. Mas agora o Evangelho lhes foi ensinado e eles estão aguardando o dia em que vocês e eu faremos a pesquisa necessária para podermos ir à casa do Senhor, realizar por eles o trabalho que eles próprios não podem realizar. E aí nós fizemos um convite, né? Sobre o que que nós havíamos aprendido que mudou a nossa maneira de ver o trabalho de tempo e história da família. E aí eu sei que cada um de vocês pôde aí estabelecer uma meta pessoal para poder, por meio das coisas pequenas, né, e simples, obter coisas maiores. Mas eu gostaria de dar um tempinho, de repente, se alguém quiser compartilhar o que que fez diferente, o que que fez essa semana a respeito do que você aprendeu na aula passada. Temos alguém? Gostaria de compartilhar? Ok? Possamos aí continuar fazendo as coisas pequenas e simples por nossos antepassados, seja pegando nome, informações, submetendo ou, em alguns casos aí, a gente fazendo nossas recordações, né? Preenchendo as recordações dos nossos antepassados. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o Senhor ensina seus filhos por meio de símbolos. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre como é que o Senhor utiliza os símbolos para nos ensinar. E aí eu fiz uma perguntinha para vocês, né, lá no grupo. Quais símbolos vocês usam todos os dias que transmite uma mensagem importante sem precisar de muitas palavras? E aí eu sei que depois ficou um pouco confuso, mas eu botei os exemplos aí. Semáforo, emoji, bandeira, anel de casamento. Qual é os símbolos? Eu gostaria de ouvir vocês. Pensando agora, qual é o símbolo que você utiliza ou você usa todos os dias que transmite uma mensagem importante? Eu sei que a Jéssica e a Sabrina comentaram lá no grupo, né, no chat. Mas e agora? Assim, exemplificando, dando mais exemplos, né? Qual o símbolo que vocês utilizam? Eu vou até fazer uma pergunta mais direta. Qual é o emoji que vocês mais utilizam nas mensagens de WhatsApp de vocês? Que transmite uma mensagem importante. Você tem alguma, Jaqueline? Opa, já começou a aparecer aqui no chat. Deixa eu ver. Coraçãozinho. O emoji da oração, o do sorriso. Jéssica, eu também utilizo bastante esse daí. O da oração, nem tanto. Só às vezes, quando o negócio está pegando, eu utilizo ele. Mas olha só que interessante, né? Hoje nós vivemos num período da humanidade em que a gente é possível nós nos comunicarmos utilizando somente símbolos, né? Somente emojis, somente imagens para descrever isso, né? Para descrever o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando, como nos sentimos em relação a algumas coisas que acontecem. A gente consegue, por um emoji, por um símbolo, nós conseguimos nos comunicar.
Isso é interessante, né, Sabrina? Sabrina colocando aí que ela só usa figurinhas. Eu também já, eu e minha esposa, a gente nos comunica dessa forma. É muita figurinha que nós trocamos. E esse tipo de comunicação, ele tem um propósito. E esse propósito a gente vai ver na aula hoje. Porque é o mesmo propósito pelo qual o Senhor, ele ensinava os símbolos, utilizava muito objetos para descrever, para se descrever, né? A própria a missão, a visão que ele tinha e o propósito dele. A mesma coisa acontece quando nós ponderamos a respeito do templo. Eu trouxe até alguns símbolos aqui, ó, que remete a alguma mensagem, traz alguma mensagem para nós. Como, por exemplo, a bandeira do Brasil, a bandeira do Pará. Assim, eu tô aprendendo isso agora, tá? Porque lá a bandeira do Amazonas parece dos Estados Unidos, né? Mas assim, nunca dei a devida importância. E aqui eu percebo que vocês são mais, tem mais esse carinho, né, pela cultura, pela bandeira de vocês. E eu coloquei, traz uma mensagem muito boa. Então, quando alguém vê a bandeira do Pará, e já olha e já se remete ao Estado, remete à percepção da cultura e tudo mais. Mas aí eu trouxe algumas placas de identificação. Gostaria que vocês pudessem me dizer aí se vocês conhecem alguma dessas placas. Quem é habilitado conhece. Algumas pessoas, alguns pedestres também conhecem. Mas o que que seria esse E aqui, ó? Esse Ezinho aqui, sem, sem as faixas no meio. Qual é a mensagem que passa? Muito bom. Essa daqui é permitida estacionar. E essa daqui? Um E com apenas uma faixa na transversal. Alguém aí sabe? Então, esse é proibido, esse aqui é permitido estacionar. E esse aqui? Não tem uma faixa no meio. Proibido parar e estacionar. Opa, não, então esse aqui é estacionar, esse daqui é parar e estacionar. Normalmente esse daqui é colocado em rotatórias ou em passagens que são muito estreitas, né, como viadutos e tudo mais. Então você é proibido você parar e estacionar, que é proibido estacionar. Esse triângulo de cabeça para baixo é preferencial à rotatória. Então quem está na rotatória tem a preferencial. Esse daqui é uma sinalização de observação, lombada, né? Agora, preste atenção. Deixa eu tirar isso. Agora, olha só que interessante quando nós vamos, nos remetemos a alguns símbolos de nossa importantes para a nossa vida diária. E isso é verdade, Jaqueline. É bom você ter lembrado disso, né? É uma estrela que se destaca acima, ela representa o estado do Pará. Muito bom. Eu gostaria de um voluntário que pudesse ler para a gente esse slide. Os símbolos são importantes em nossa vida diária. Os símbolos são importantes na nossa vida diária, né? Podem ser universais, transmitem a mesma mensagem a diferentes pessoas, ajudam a lembrar, funcionam como lembretes visuais de convênios e doutrinas, são sagrados e devem ser protegidos, têm um significado profundo que exige reverência e confidencialidade. É, requerem esforço para serem compreendidos, ajudam a abrir a mente e convidam à ponderação e ao aprendizado pelo Espírito. Muito bom, obrigado, Juliana. Eu gostaria que vocês olhassem novamente, agora em silêncio, pudesse pensar em um sinal universal que transmite a mensagem que é entendida tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos.
um sinal que é comum aqui e nos Estados Unidos, ou seja, independente da língua, vai transmitir a mesma mensagem. Peraí, tem mensagem aqui. Ah, o sinal de ok, né? Esse emojizinho aqui que a gente conhece, de positivo, ele é universal. Então, se você faz assim, se você faz assim, em qualquer lugar do mundo você vai compreender que tá ok, né? Ou seja, certo, sim ou não. Muito bom. Algum outro sinal vocês conhecem? Seja que transmite a mesma mensagem? Tem? Não? Então vamos fazer o seguinte: existe algum símbolo ou sinal que ajuda vocês a lembrarem de algo, de um convênio ou de uma doutrina? Vocês estão muito calados hoje. São perguntas de Enem, bem simples, aquelas perguntas bem fácil. Ou que são sagrados e devem ser protegidos, vocês lembram de algum? E o seu significado? Fica tão silêncio que às vezes eu tenho impressão, será que caiu a ligação? Eu vou mostrar alguns sinais aqui para vocês então. Opa, eu repito sim, Jéssica. Então, quando a gente está olhando aqui os tipos de símbolos que eles são importantes em nossa vida diária, a gente consegue. Opa, a Juliana até colocou um, né? Os garments. Mas a gente consegue separar esses símbolos, a gente consegue determinar, né, um grupo de símbolos da seguinte forma: aqueles que podem ser universais, como por exemplo o emojizinho de positivo, negativo, tá tudo bem, tá nada bem. Alguns que ajudam a lembrar, que funcionam como lembretes visuais dos convênios da doutrina, como por exemplo os sinais que a gente tem no Garment, e que são sagrados e devem ser protegidos, por exemplo, os símbolos que nós fazemos, né, os sinais que nós fazemos no templo. E tem alguns que requerem esforço para serem compreendidos, que nos ajudam a abrir a mente. Eu vou mostrar para vocês um aqui e vocês me dizem, esse símbolo, esse sinal aí, ele é universal? O que ele representa? E já até botei de baixo, né? Ele representa o O sangue e o sacramento. corpo de Cristo. Opa, exatamente. Então, ele remete à visão de que é o corpo e o sangue de Cristo. Isso é um símbolo, isso é um sinal. Né? Então, como o sacramento é um símbolo que cumpre o propósito listado daqueles acima, por que ele cumpre o propósito? Por que essa imagem cumpre com o propósito? Hum. Vocês entenderam a pergunta? De que forma esse símbolo aí ele cumpre o propósito que está listado lá acima desses daqui? Eles nos ajudam a lembrar dos convênios que nós fizemos durante o batismo, não é? Eles são sagrados, porque eles também nos lembram da expiação de Jesus Cristo. Eu acho que é isso que eu consigo lembrar.
Muito bom, muito bom. E por que que é um sinal universal? Porque dentro do cristianismo e dos ensinamentos do Salvador, ele disse que o corpo dele é o pão e a água é, aí a gente pode até trazer mais menos atualizado, né? A questão do sangue, de que o vinho representava o sangue. Então, isso é uma linguagem universal. Em todas as religiões, eles têm a mesma visão, a mesma percepção. A grande diferença está exatamente nesse ponto aqui, ó, que alguns requerem esforço para serem compreendidos, porém ajudam a abrir a mente, né? Convidam a ponderação e aprendizado pelo Espírito. Ou seja, esse sacramento ele tem a mesma representação, ele tem o mesmo significado. Só que para mim ele pode ter um significado diferente de para vocês, mesmo sendo a mesma coisa. Mas por quê? Porque os símbolos eles dizem muito mais do que somente passar uma informação. Eles vão além disso. E aí é por isso que nós precisamos compreender essa parte antes da gente ir para a questão do templo. Olha só, três símbolos que eles também são universais, sendo um deles bem atual, né? Bem atualizado. Então, o primeiro é o emblema, né? O símbolo que agora representa a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Vocês lembram quando esse logo ele foi apresentado pelo presidente Nelson? Vocês lembram qual foi uma das frases que ele utilizou ao apresentar esse logo? Vocês lembram alguma coisa de quando foi apresentado? Foi em 2018. Aliás, né? Foi 2018 para 2019. Vocês lembram de alguma coisa? Ou quando você olha para esse logo, qual é a visão que você tem? Ele vem à mente. Qual é o sentimento? Que o ponto central da igreja é Cristo. Opa, que o ponto central da igreja é Cristo, é Jesus Cristo. Muito bom, Sabrina. Tanto é que o próprio profeta de Deus, ele falou quando ele apresentou esse logo, né? Que a partir daquele momento, todos os sites, né, que a igreja tinha, eles deixariam de ter o Mormon e passariam a ter é, a igreja de Jesus Cristo, né? Muito bom. Alguém mais? Qual o sentimento que vem? E olhando para o pão, qual é o símbolo do pão? O que que o pão ele transmite para vocês? E a imagem de Jesus Cristo? Muito bom, Jéssica. Então transmite o corpo de Cristo, de fato. E aí é até interessante, né? Ele fala que ele é o pão. O pão do quê? Da vida, né? Então, quem come desse pão tem vida eterna. Então, é isso que é importante a gente compreender. Todo símbolo, ele traz uma mensagem que vai além apenas de um conceito, apenas de uma informação. E aí se difere de pessoa, de indivíduo para indivíduo. Então, por exemplo, para uma padaria, representa apenas um alimento. Muito bom, a Jaqueline colocou aqui, né? O pão, além de representar o alimento, representa o que significa a pessoa de Jesus Cristo. Alguém que somente está para alimentar e servir. Perfeito, eu gostei muito da sua colocação, Jaqueline. Muito bom. Então, um ponto fundamental da nossa aula de hoje é a gente compreender que os símbolos eles passam muito mais do que apenas uma informação. Eles trazem consigo uma mensagem e essa mensagem ela é pessoal, ela é individual.
ela tem muito mais a ver com as experiências que você já teve em relação ao que ela representa. Então, assim como os símbolos universais, assim como as coisas que a gente vê no templo, eles vão ter sempre. E aí é importante a gente compreender isso. Os símbolos no templo, eles sempre terão significados parecidos, mas que vai diferenciar dentro da experiência que nós temos. Então, por exemplo, os garments. Os garments é um compromisso, ele é um símbolo do compromisso e o uso dele, a maneira como nós usamos, ele determina de que forma nós atendemos ou não, de que forma a gente encara esse convênio que a gente fez com o próprio Salvador Jesus Cristo. Então, o garment ele é igual para todos, porém o uso dele tem uma relação profunda de como a gente tem, né? A gente se relaciona com o próprio Salvador, está no uso do garment. Eu não consegui passar direito, mas tem uma mensagem lá quando a gente é entrevistado, agora, né? Quando entrevista, uma mensagem que é mais ou menos assim, né? Que o uso do garment, ele é uma representação, né? O cuidado que a gente tem que ter é uma representação que a gente tem e do compromisso que a gente tem entre o convênio que a gente fez entre nós e o Senhor. Então, se eu jogo garment, se eu trato garment de qualquer jeito, é a maneira pela qual eu estou dizendo para o Senhor como eu trato os convênios. Então, é algo parecido com isso, certo? Dentro do que a gente viu até agora, vocês têm alguma pergunta? Ou gostaria de fazer algum comentário? Então, lembra dos sinais universais? Então, se você não tiver nenhum comentário, faz um joinha, só para me saber. A partir de agora, eu gostaria muito que vocês pudessem utilizar os símbolos. Legal, Jaqueline já colocou. Juliana, muito bom. Opa, temos aqui um. Ah, beleza, Sabrina. Também mandou um emoji. Muito bom. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, levanta a mãozinha. Se vocês não tiverem pergunta, vocês fazem um joinha, só para me saber, tá bom? Mas vamos lá. Em segundo Nef 28:30, nós aprendemos o seguinte, um voluntário para ler. Darei aos filhos dos homens, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos. Muito bom, Juliana, obrigado. Jovens, que relação podemos estabelecer entre essa escritura e o fato do Senhor utilizar símbolos para nos ensinar? Que relação podemos estabelecer entre essa escritura e o fato de o Senhor utilizar símbolos para nos ensinar? É um método de estudo ativo, querendo ou não, que o Pai Celestial dá pra gente, né? Que tu recebe aquilo que tu tá preparado, até onde teu entendimento vai. Conforme tu vai tentando, tu vai entendendo mais ainda daquelas analogias, das parábolas. E é conforme também como é que eu posso dizer? É a inteligência do Pai Celestial, é conforme ele quer que nós saibamos. Muito bom, Juliana. Gostei muito que você comentou, né? Essa questão, e de fato ela é individual. Então, os símbolos eles vão tendo um significado maior conforme a gente vai tendo mais experiências com ele. Conforme nós vamos vendo mais, você vai vendo os detalhes, você vai tendo uma percepção diferente, assim como é as escrituras, assim como é o Senhor para conosco. Ele nunca vai nos dar tudo de uma vez. Ele vai nos mostrando gradativamente. A gente vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali.
E prova disso é as experiências que a gente tem estudando as aulas do Instituto, participando das aulas do Instituto. A gente vai aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, vai expandindo o nosso conhecimento e o Senhor ele vai nos dando a medida em que nós buscamos e que nós necessitamos. Muito bom. Alguém mais? Gostaria de fazer um comentário? Vou repetir a pergunta novamente. Que relação podemos estabelecer entre essa escritura e o fato de o Senhor utilizar símbolos? Eu acho que tem a ver é porque o Senhor ele utiliza também, né? Tudo pro bem da gente, que é a gente, os símbolos, né? A linha sobre linha, preceito sobre preceito. E o Senhor nos ensina muito através do seu cuidado com a humanidade. Muito bom, Stephanie, muito bom. A Jaqueline colocou: os símbolos são uma maneira de o Senhor nos ensinar sobre o seu evangelho. Sim. E aí isso é interessante, porque quando a gente se remete à linguagem messiânica, aqui o Salvador utilizava e aqui Isaías utilizava para ensinar, ela nos mostra o seguinte: só vai compreender aqueles que estiverem preparados, só vai aprender aqueles que buscarem. Então, isso que é interessante. Então, percebam, uma única visita ao templo, ela não é suficiente para você aprender todas as coisas que precisamos aprender lá. Nós precisamos ir mais vezes. E olha só o que, que nós aprendemos com o presidente Nelson. Ele falou que é grandioso. Ele diz: todo templo é uma casa de aprendizado. Ali somos ensinados a maneira do mestre, seus métodos diferentes, seus métodos diferentes dos de outras pessoas. Seu modo de ensinar é antigo e rico em simbolismo. Podemos aprender muito ponderando o que cada símbolo representa na realidade. Então, olha só o que o profeta de Deus ele falou a respeito disso. O que mais chamou a atenção de vocês aí? O que mais, assim, fez vocês ampliar a visão e a mente de vocês a respeito dos símbolos que a gente tem no tempo? Só que antes a Jéssica colocou aqui. O Senhor ensina muito por símbolos, o que facilita o nosso entendimento. E nos ajuda a manter na mente, mas como foi falado, temos que estar com corações e ouvidos abertos. Isso mesmo. Então, assim, os símbolos, eles são importantes porque eles substituem palavras, frases, ensinamentos. E ele passa um significado pessoal. Então, dentro do que o profeta de Deus ele falou aqui, nesse discurso dele, eu gostaria que vocês pudessem pensar o seguinte: por que vocês acham que o Senhor ele utiliza símbolos no templo em vez de apenas nos dizer coisas diretamente? Por que o templo é cheio de simbolismo? Ele não poderia simplesmente nos dizer as coisas diretamente, de forma mais clara? Porque talvez por meio de símbolos aquilo fique entesourado em nosso coração, do que da simples forma dele apenas falar para gente. Muito bom. Isso acontece com você, Juliana? Tipo assim, você consegue absorver mais as imagens, mais os símbolos do que o que se fala? Acontece e com as parábolas dele, as histórias dele que ele conta. Ah, muito bom. E os demais? Por que vocês acham que o Senhor usa símbolos no templo em vez de apenas nos dizer as coisas diretamente?
Muito bom. Eu trouxe algo interessante aqui para vocês. A gente vai ver um vídeo agora. Eu gostaria que vocês pudessem prestar muita atenção, mas muita atenção mesmo, certo? Eu gostaria que aqui vocês pudessem. É um discurso, ele não é um discurso longo, é 9 minutinhos, mas eu gostaria muito que vocês pudessem entender sobre que simbolismo ele está falando, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só. While recently touring the beautiful Brigham City, Utah temple, Ao recentemente visitar o belo templo de Brigham City, Utah, lembrei-me de uma coisa que vivenciei quando servia como coordenador da visitação pública, da rededicação e da celebração cultural do histórico templo de Lei, Havaí. Poucos meses antes do término do grande trabalho de reforma, fui convidado a percorrer o templo com o diretor executivo do Departamento de Templos, Elder William R. Walker, e seus colegas do departamento. Além disso, vários membros da empreiteira contratada estavam presentes. O propósito da visita, em parte, era analisar o progresso e a qualidade do trabalho executado. No momento daquela visita, 85% do trabalho estava concluído. Ao percorrermos o templo, fiquei observando e ouvindo o Elder Walker e seus colegas enquanto inspecionavam a obra e conversavam com o empreiteiro geral. Em certo momento, vi um deles passar a mão nas paredes ao irmos de uma sala para outra. Depois de fazer isso algumas vezes, ele esfregou os dedos um no outro e então se aproximou do empreiteiro geral e disse: "Sinto aspereza nessa parede. Esse não é o padrão do templo. Você vai ter de lixar e alisar esta parede de novo." O empreiteiro obedientemente tomou nota de cada observação. Ao chegarmos a uma área do templo que poucos poderiam ver, o mesmo homem nos parou e dirigiu nossa atenção para uma nova e bela janela com um vitral recém-instalado. A janela media uns 60 centímetros de largura por 1,80 de altura e nela estava instalado um vitral com um pequeno padrão geométrico. Ele apontou para um quadradinho de vidro colorido de 5 centímetros que fazia parte do padrão simples e disse: "Este quadrado está torto." Olhei para o quadrado e a minha vista parecia bem nivelado. Contudo, ao inspecioná-lo mais de perto com um medidor na mão, vi que havia um pequeno defeito e aquele quadradinho estava de fato uns 3 milímetros torto. Foram dadas instruções ao empreiteiro de que aquela janela precisaria ser substituída porque não estava no padrão do templo. Admito que me surpreendeu ver que toda uma janela teria de ser substituída por causa de um pequeno defeito quase imperceptível. Sem dúvida, era improvável que alguém tomasse conhecimento daquela janela ou sequer anotasse, tendo em vista a sua localização isolada no templo. Ao dirigir meu carro voltando do templo para casa, refleti no que havia aprendido com aquilo. Ou melhor, o que achei que havia aprendido. Foram só várias semanas depois, quando fui convidado a percorrer novamente o templo, que então estava concluído, que minha compreensão do que acontecera anteriormente ficou mais clara. Ao entrar no templo de Lei, Havaí, totalmente reformado, fiquei extasiado com sua beleza e a qualidade do acabamento. Podem imaginar minha expectativa ao aproximar-me das paredes ásperas e da janela com defeito. Será que o empreiteiro havia lixado e alisado as paredes? Será que a janela tinha sido realmente substituída? Ao aproximar-me das paredes ásperas, fiquei surpreso ao ver um belo papel de parede colocado em todas as paredes. Meu primeiro pensamento foi: então foi assim que o empreiteiro resolveu a aspereza. Ele a cobriu? Mas não. Descobri que sempre fizera parte do plano a instalação do papel naquelas paredes. Perguntei-me por que uma pequena e quase indetectável aspereza importava se ela seria coberta. Ansiosamente me aproximei da área em que se localizava a janela defeituosa e fiquei surpreso ao ver um vaso com uma planta que ia até o teto colocado bem na frente daquela janela. Novamente pensei: então foi assim que o empreiteiro resolveu o quadradinho torto? Ele o escondeu. Ao mover-me para mais perto, afastei as folhas da planta e sorri
ao ver que a janela tinha realmente sido substituída. O quadradinho anteriormente torto estava bem colocado e nivelado dentro do padrão. Descobri que sempre fizera parte do projeto de decoração interna ter uma planta na frente daquela janela. Porque as paredes levemente ásperas e uma janela com uma pequena simetria exigiram um trabalho adicional e até uma substituição, quando poucos olhos ou mãos humanas sequer tomariam conhecimento disso. Por que o empreiteiro concordou em seguir um padrão tão elevado? Ao sair do templo, refletindo profundamente, encontrei a resposta ao olhar para o exterior reformado e ver estas palavras: santidade ao Senhor, a casa do Senhor. Os templos desta igreja são precisamente o que proclamam ser. Esses edifícios sagrados são construídos para nosso uso e dentro deles são realizadas ordenanças sagradas de salvação. Mas não deve haver dúvida alguma a respeito de quem realmente é o proprietário da casa. Ao exigir altíssimos padrões de construção, até nos mínimos detalhes, mostramos que não apenas nosso amor e respeito pelo Senhor Jesus Cristo, mas também demonstramos a todos os observadores que honramos e adoramos o dono dessa casa. Muito bom. Vocês ainda estão aí, né? O que chamou mais a atenção de vocês nesse recorte aí do vídeo? Um de cada vez, tá? O que chamou a atenção de vocês nesse vídeo? Eu achei bacana que as coisas do templo, elas têm que estar tudo na igreja, né? Todas as obras da igreja, elas têm um padrão. E eles sempre retificam quando algo sai desse padrão. E aí no vídeo ele explica, né? Porque demonstra a nossa forma de cuidado, nossa forma de adoração, de mostrar para as outras pessoas o nível com que nós tratamos as coisas do Senhor. Muito bom, Juliana. Muito bom. E o que esse simbolismo do templo perfeitamente construído nos ensina sobre nossa vida? É bem complexa, me parece a pergunta, né? Mas a pergunta é: o que esse símbolo do templo perfeito, ou seja, dele perfeitamente construído, nos ensina sobre nossa vida? Para vocês, tem algum aprendizado? Assim, ele falando sobre, tinha um detalhezinho, a parede estava áspera, ele pediu para corrigir, um quadradozinho, né, da janela lá estava torto, 3 milímetros, e aí ele pediu para trocar. Então, ou seja, o templo precisava estar perfeito, construído, mesmo que fosse botar alguma coisa por cima. E o que isso nos ensina sobre nossa vida? Qual é a lição que fica para você? Legal, Jaqueline. Nos ensina que devemos ter zelo com o nosso corpo, sermos pessoas dignas, termos recato, pureza e ordem. Muito bom. Porque até o nosso corpo é o Espírito de Deus, né? Que habita em nós.
Então, para ele habitar em nós, ele precisa estar perfeito. Não dentro daquela perfeição que nós vamos receber por meio das ternas misericórdias, né, ou do poder capacitador, mas dentro do que nós podemos fazer, do que nós podemos realizar. Jéssica colocou: o Senhor disse que temos que procurar ser perfeitos como Ele é. E isso é possível. E isso é possível. Quando eu fico pensando, né, quando o encarregado ele tomou nota, ele sabia que ele podia fazer melhor do que ele tinha entregue até aquele momento. E será se nós temos essa percepção em relação a nós? Será se a gente consegue enxergar que nós podemos melhorar, mesmo tendo melhorado um pouco aqui, um pouco ali? Uma lição interessante que a gente precisa compreender é que a gente deve se esforçar para ser puros por dentro, né? E não apenas parecer bom por fora. Então, assim, o templo está maravilhoso por fora, não tem isso, não tem aquilo, mas assim como aquele engenheiro, né, que ele estava fazendo aquela verificação, ele percebeu, assim é o nosso grande engenheiro, o nosso Pai Celestial. Ele nos conhece e ele sabe que as imperfeições que nós temos, ela pode ser melhorada, ela pode ser lixada um pouco mais, ela pode ser ajustada um pouco mais, porque o Senhor ele conhece e ele se importa com os nossos defeitos escondidos. Isso que é interessante. Assim como aquele homem que foi preparado e tinha aquela visão aguçada para dizer se a casa estava ou não dentro do padrão das casas do Senhor, existe o grande engenheiro que nos conhece. E ele nos fala de tempos em tempos. Olha só que interessante nós aprendemos nesse próximo slide. O que o templo como edifício simboliza para o mundo? E o que a estátua do anjo Moroni ou a inscrição Santidade ao Senhor na casa do Senhor simboliza? Quais são os comentários que vocês já ouviram de pessoas que não são membros da igreja ou que são membros da igreja e ainda não fizeram suas ordenanças no templo? Ao olhar para o templo, o que essas pessoas comentaram com vocês? Eu sei que alguns de vocês serviram lá como guia, não foi? No templo. Eu acredito que sim. Eu tenho uma leve impressão de ter visto alguns de vocês lá como guia. A minha pergunta para vocês é: qual é a mensagem que as pessoas passavam para vocês quando elas tinham a experiência de entrar no templo? Na visitação, vocês devem ter levado alguém. Qual foi o comentário que vocês mais ouviram e que deixou vocês felizes por ouvir esse comentário? Vocês nunca ouviram nenhum comentário a respeito de alguém sobre o templo? Eu tenho minhas dúvidas. Você fala alguém de fora do templo, de dentro do templo, de... De qualquer pessoa, um comentário que alguém tenha feito ao ver o templo ou ter entrado no templo no período de visitação. Olha, para mim, eu escutei mais comentários fora desse período de visitação, porque no período de visitação eu estava doente. Hum. Aí foi de pessoas que eu peguei aplicativo para me deixar lá, perguntando
o que era aquele lugar, porque era muito bonito e eles não entendiam qual era a diferença do templo para nossa capela. Muito bom. Essa percepção, né? É muito bonito. Até a Jéssica colocou aqui, as pessoas de fora dizem que é um lugar muito luxuoso, de rico. E na verdade, por que que é? E é na verdade, né? Mas por que que é? Por que que tem que ser assim? A Jaqueline colocou, no meu selamento, meus pais, que não são membros, foram no templo e disseram que ali eles sentiram a presença do Espírito Santo e que sabiam que eu tinha feito a escolha certa de me casar ali. Legal, maravilhoso, muito bom. Então, lembra que dentro do discurso, o Helder ele falou uma coisa interessante sobre a casa do Senhor e o Senhor? Vocês lembram o que ele falou? Eu vou mandar esse vídeo para vocês no grupo depois, tá? Mas ele falou algo interessante a respeito do templo. Ele falou: o templo é literalmente a casa do Senhor. O templo é a casa dele. Então, olha só que interessante quando nós olhamos para essas imagens. Elas têm alguns símbolos. E essas imagens que vocês estão vendo é do nosso templo aqui de Belém. Tá? Então, nós temos aí a Vitória Régia, né? A Marajoara, bem presente nos lustres, nos vidrais, nas colunas. E aí eu pergunto para vocês, como a compreensão de que o Senhor ensina por símbolo muda a forma como vocês se preparam para aprender no templo? Eu estou com uma leve impressão de que as perguntas elas estão sendo muito profundas para vocês. Quando eu falo profunda, é meio complexa de responder, não é uma resposta muito simples. Nós começamos aprendendo sobre símbolos universais, alguns que vocês já conhecem, alguns que remetem a algumas informações, né, de maneira simbólica. Ou seja, em vez de colocar assim, é proibido estacionar e parar nesse local, a pessoa colocou um né, e uma cruz em cima desse dizendo que é proibido parar e estacionar. A leitura, ela é muito mais rápida. Quando a gente passa para o templo e os símbolos que existem no templo, qual é a compreensão que vocês têm? De que o Senhor ensina por símbolos, ou seja, essa compreensão agora que vocês têm, ela muda a forma como vocês se preparam para aprender no templo? Ou vai mudar? O que vocês aprenderam até agora que vai mudar a forma como vocês adoram no templo? Ou vocês podem dizer, não vai mudar nada não, irmão Luciano. O senhor está Vocês já... esperando a resposta? Sim, é uma pergunta. Ah, essa pergunta que está no quadro? Isso, essa mesmo, Stephanie. Como a Eu tenho. compreensão de que o Senhor ensina por símbolo muda a forma como você se prepara para aprender no tempo? Vou tentar responder. Ok, fica à Eu acho vontade. quando a gente tá passando um avião, peraí rapidinho, tá passando um avião. Eu acho assim que quando a compreensão que o Senhor ensina por símbolos, ela muda a forma como a gente se prepara para aprender no templo, porque a gente começa a perceber os símbolos e aprender através deles.
E a gente vai se preparando cada vez mais para ir aprender no templo. A gente consegue entender melhor quando a gente compreende o que o Senhor quer ensinar através daqueles símbolos. Vocês já se depararam com alguma situação, até aproveitando esse contexto, você me fez pensar em algo, Stephanie. Vocês já se depararam com, tipo assim, vocês viram alguma coisa no templo e aquilo chamou muita atenção de vocês, mesmo vocês já tendo ido várias vezes ao templo? Qual foi a impressão que ficou para você após essa experiência? Para mim é os tapetes. Toda vez que eu vou na sala da mistura, que muda de tapete de uma sala para outra, eu fico impressionada, sabe? Como esses mínimos detalhes eles são preocupados de mostrar como é o mundo agora, como vai ser quando a gente for para o mundo celeste. Então, toda vez eu me impressiono com aquilo e toda vez eu fico assim pisando mais forte, sabe? Que é para sentir. Legal, legal, Juliana. Isso é uma coisa que eu tive lá atrás, quando, assim, eu fui no templo de Manaus, e aí fazia recente tempo que eu tinha ido no templo de Caracas. Então, quando eu pisei, eu, tipo assim, eu me senti mais à vontade no templo de Manaus do que no templo de Caracas. Sabe, deu aquela impressão de que aqui é meu lugar, tipo assim, esse daqui é da minha terra. Então, é diferente, gera uma experiência diferente. Pelo menos para mim gerou. E essa mudança de carpetes aí, realmente eu ainda não tinha percebido, não, mas é delicioso estar na sala celestial, até por causa do carpete, né? Então, que bom, isso é muito bom. Então, assim, quando a gente pensa no símbolo e no que a gente está estudando hoje, a gente tem que processar, rebobinar todas as nossas lembranças, todos os nossos pensamentos e as experiências que a gente já teve no tempo. É uma oportunidade de a gente aprender cada vez mais. Então, eu gostaria de fazer um desafio para vocês. Prestem mais atenção no templo. A próxima vez que vocês forem no templo, prestem mais atenção. Ponderem a respeito daquilo que chamar a atenção de vocês. E aí eu gostaria até de fazer um desafio para vocês. Não sei se vocês já fazem isso, mas tenham a experiência de estudar as escrituras dentro do templo, na sala celestial. Tirem um momento, estudem dentro da sala celestial e vocês vão ver que a percepção da escritura ela muda, porque o Senhor ele se comunica com você ali. Olha só o desafio não, né? A mensagem que o profeta de Deus ele nos deu na conferência em outubro de 2020. Ela ainda está viva em nossas mentes, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas ele disse o seguinte: quem poderia ler para gente? Um voluntário, por favor. Você está aqui. Jaqueline, você poderia ler para gente? Tá dando pra me ouvir? Sim, ouvindo você. Minha súplica a vocês nesta manhã é que encontrem descanso da intensidade, das incertezas e da angústia deste mundo ao vencerem o mundo por meio dos convênios que fizeram com Deus. Permitam que Ele saiba, por meio de suas orações e ações, que vocês estão comprometidos a vencer o mundo. Peçam a Ele que ilumine sua mente e envie a ajuda de que precisam. Todos os dias registrem os pensamentos que vierem à sua mente ao orarem, depois ajam de acordo com esses pensamentos com diligência. Passem mais tempo no templo e busquem entender como o templo os ensina a superar este mundo decaído. Muito bom. Obrigado, Jaqueline. Né? Por que vocês acham que o Senhor usa símbolos no templo, né, em vez de dizer as coisas diretamente? Eu estou fazendo a mesma pergunta que eu fiz lá atrás. Após esse convite do profeta.
Eu achei muito interessante quando ele falou sobre todos os dias registre os pensamentos que vierem à sua mente ao horário. Minha sugestão como desafio para vocês essa semana é, ao estudarem as escrituras nessa semana, escolham um símbolo: água, luz, vestimenta, caminho, e ponderem profundamente sobre o que ele ensina sobre Jesus Cristo e o plano de salvação. Escreva uma breve reflexão. Eu sei que no dia a dia muito corrido e muito acelerado que nós vivemos, a gente talvez não compreenda todos os símbolos que acontecem em nossas vidas. Mas eu sei que, assim como o profeta falou, se vocês orarem, pedirem ao Pai Celestial, suplicarem a Ele pelo que vocês precisam, pelo que vocês necessitam, né? Essa é a verdade. O Senhor ele vai responder por meio de símbolos, por meio de experiências. Ele não vai escrever uma frase, ele vai lhe mostrar algo. E esse algo é um símbolo, é a maneira como o Senhor se comunica com você. Eu oro ao Senhor para que a gente possa estar mais atento aos símbolos, aos sinais que o Senhor nos dá. É fato. Ele nos ama e deseja muito nos abençoar. Ele vem nos respondendo um pouco aqui, um pouco ali, mas nós não estamos enxergando muitas das vezes. Que essa aula de hoje ela possa deixar um efeito positivo sobre vocês, de que o Senhor ele continua a se comunicar com seus filhos. Ele fala com você todos os dias, mas você não percebe, porque você não está atento aos símbolos que ele tem nos dado. Cristo vive, ele nos ama. E essa é uma verdade que não tem como mudar. A comunicação do Senhor, ela sempre tem o mesmo processo. Pode não ser em sonho, mas ele vai lhe mostrar algo indicando o que você precisa fazer, onde você precisa melhorar. Cristo vive, presta testemunho dessas coisas e deixa essa alma. Em nome de Jesus Cristo, amém. A próxima aula que nós vamos ter a gente vai aprender sobre a investidura, tá? E aonde o objetivo principal vai ser ajudar vocês a compreender o propósito e outros aspectos relevantes aí a associar a investidura. Então, isso vai ser legal. É um pouco da continuação da aula que nós tivemos hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenha, de alguma forma, impactado na maneira como vocês enxergam a comunicação do Senhor com vocês. Para a gente encerrar a aula, eu gostaria de um voluntário para a oração. Temos um voluntário? Posso fazer? Por favor, Jéssica, obrigado.